Fala pessoal, tudo bem? Sou o Fundo nesse canal Gestor do Futuro. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o fundo Maxi Renda, que ela trabalha aí nos fundos imobiliários. Se você gosta de receber dividendos mensalmente, isso aí pode ser uma ação interessante para você colocar aí na sua carteira de investimento, porque a estratégia deles é bem diversificada frente à proposta que a gente tem dos fundos imobiliários. E se você gosta desse tipo de conteúdo de geração de valor, vai deixando o gostei e nos siga, tá acompanhando os vídeos que eu venho trazendo semanalmente para você. Para a gente conseguir informação sobre esse tipo de ativo, a gente vai ter que jogar lá no nosso querido Google MXRF11, que é o código dele na B3. A gente também escreve a palavra RI, que vai ser o relacionamento com o investidor. Lá a gente vai perceber logo de cara que esse fundo ele é gerido pela XP. Lá a gente vai ter tanto os relatórios mensais ou trimestrais, depende de qual a gente vai querer analisar. Esse ponto aqui, como é um fundo imobiliário, é mais tranquilo de se analisar, eu vou pegar simplesmente o relatório mensal do mês de agosto para a gente entender um pouquinho sobre esse ativo e como que ele passou nesses períodos aí da pandemia. Então, abrindo aqui o papel, a gente já vai logo de cara perceber qual é o objetivo do fundo. Esse objetivo aqui, quando ele fala, ele está dizendo o seguinte: a gente empresta dinheiro para vocês, vocês em troca dão alguns imóveis para nós, e aí vocês também pagam juros sobre o valor investido para eles. Então, como se fosse um banco, só que para setor imobiliário. Qual a parte interessante aqui? É que esses tipos de imóveis também podem ser atrelados a cartas de compra. Vamos lá, eu sou uma construtora e aí eu estou vendendo minhas casas. Aparece uma pessoa querendo comprar aquele apartamento, aquela casa, só que ele não tem o dinheiro. Ele vai fazer em prestações. Nessas prestações eu vou ter uma cartela, um boletão gigante, onde eu posso pegar esse boletão e oferecer para determinadas pessoas, falando assim: olha, eu tenho essa cartela de clientes e eles só vão terminar de pagar entre 2025 e 2030. Quem quer me pagar esse dinheiro à vista? E aí começa a jogada desses fundos também de imobiliários, poder trabalhar com esse tipo de estratégia. E aí que o Maxi Renda entra. Existe dentro dos fundos imobiliários outras estratégias, como administradores de shoppings, administradores de galpões logísticos, entre outras coisas, como prédios residenciais. E aí, nesse caso, eles trabalham com essa parte de empréstimos, dessa carteira de trabalho de juros. Aí que entra a parte divertida, porque é um setor um pouco mais diversificado, porque a cartela de investimento deles é muito maior, então a gente consegue ter uma diversificação somente no fundo, uma gama diversificada. Então esse fundo aqui é de 2012, aqui a gente vai ver que o código da B3 é MXRF11, o valor de patrimônio deles líquido é de 1,5 bilhão e a quantidade de cotas é 154 milhões, aí dá 1 para 1 praticamente. Então se a gente parar para pensar, um fundo desse frente ao que eles entregam e está custando aí perto de 1 por 1, então o dividend yield deles está bem interessante para nós investidores, perto de 8%. Então eles estão ligados também ao BTG Pactual como administrador e o gestor como XP. Ainda continuando, vamos ter a parte do comentário do gestor, ele vai explicar um pouquinho, falando alguns índices que saíram nesse mês, lá nos Estados Unidos. Aqui ele também vai falar um pouquinho sobre o relatório gerencial. Ele vai falar pra gente, aqui o interessante seria ler o relatório de abril, porque lá tá mais descrito, cada processo tá um relatório assim mais bonito, aquele relatório gigante, se vocês entendem. Aqui também vai falar um pouquinho sobre as subscrições. Então imagina o seguinte, o que seria com subscrição? Eu tenho algumas ações, eu sou acionista dessa empresa e eles abriram um processo de subscrição. Então eles vão fazer emissões de novas ações, então são ações primárias, onde que quem é acionista tem preferência na compra. E posteriormente, se os acionistas não comprarem, vai para o público. E aí, quem fez a compra, comprou ações um pouquinho com descontinho, aí, eu acho que saiu por R$10,45, mais ou menos cada uma. O mercado estava precificado a uns R$10,50, R$10,60. Dentro das distribuições de rendimentos, ele já logo de cara fala novamente que vão pagar dia 15 de agosto de 2020, que eu já recebi, 7 centavos por cota. Isso é muito bom porque a gente vai ver depois do histórico de proventos como é que essa empresa ela vem entregando. O legal também é que essa ação ela custa perto de R$11, e R$11, sendo que nas corretoras não tem taxa para compra desses tipos de ativo de fundo imobiliário, facilita para quem está começando a investir e quer achar algo um pouco mais tranquilo dentro da Bolsa de Valores,
seria esse tipo de ativo. Descendo um pouquinho mais na página, a gente vai ter a parte de evolução do valor de cota e volume diário de negociações. Percebe-se, né, que nos últimos 3 meses teve aí um número gigantesco de negociação frente aos últimos anos que teve. Então tem uma busca grande por esse tipo de ativo, só que talvez nesse momento há possibilidades de ativos mais interessantes para alguns investidores e possivelmente mais no futuro eles vão querer entrar nesse tipo de ação. Como eu falei, essa ação está praticamente 1 por 1. Como a gente pode ver dentro da linha azul, é um pouquinho mais claro e um pouquinho mais escuro. A mais escura é o valor de mercado da cota e o valor azul é o valor patrimônio da cota. Se a gente pegar esses dois, a gente está vendo que o mercado está pagando um pouquinho a mais em relação ao que a empresa está custando. Esse ativo também tem uma liquidez muito alta, que nos fundos imobiliários tem um pequeno problema que seria a liquidez, só que esse ativo aí não tem esse problema. É muito líquido. Eu acho que tinha ações da Votorantim e aí eu fiz as vendas dela e mais ou menos assim, ó, quem tá comprando é 106 e quem tava vendendo é 107. Era R$1 de diferença e digamos assim, era 7 ações, 8 ações, era pouco. Então a liquidez era difícil. E nesse tipo de ação não. No próximo, descendo um pouquinho mais, a gente vai ter o resultado da distribuição para os cotistas. Pegando aqui a parte dos lucros que eles têm, a parte das receitas com o CRI, com os títulos, né? E as receitas com os FIs, isso mesmo. Esse fundo imobiliário, ele tem fundos imobiliários dentro dele e a gente percebe que lá em setembro de 2019, eles entregaram 9 centavos por ação, 9 centavos, 9, e assim vai. É só seguir o número aí. Hoje, nesse ano, eles estão pagando por volta de 7. Se a gente pegar o número antes e comparar com agora, tá tendo uma pequena queda. Sim, só que como eles estão pagando essa forma de um jeito, digamos, mesmo durante a crise, estão pagando dessa forma, eu tenho aí boas expectativas nessa ação. Lembrando que isso aqui não é indicação de compra, de venda ou de qualquer coisa sobre esse tipo de ativo, porque eu não sou credenciado pela CVM para isso. E isso aqui também não é relatório, estou tentando mostrar para vocês o que está escrito lá de uma forma um pouquinho mais clara. Aqui nos resultados, nos últimos 6 meses, a gente vai ver que tem um resultado positivo no fluxo de caixa deles, e aqui no próximo vai ter a parte de rentabilidade. Então a parte de rentabilidade, a gente vai ter um gráficozinho que está mostrando para a gente. Vamos pegar primeiro o gráfico de linhas, onde ele vai comparar tanto o valor de mercado da cota, o valor de mercado da cota mais os rendimentos que ela vem trazendo, a parte do IFIX, que é um indicador bem interessante, é como se fosse a bolsa de valores para ações, só que nesse caso para o fundo imobiliário. E se a gente comparar ela com o desempenho que o ativo tem aos outros, a gente vai ver que teve uma superação frente ao IFIX. Lembrando que esse ativo vem entregando ativos mensalmente, perto de 7 centavos, e isso faz aí uma porcentagem de 0,6% ao mês, que no ano fecha 8% sem tributação e tem uma liquidez fácil de se vender. Então, se tu pegar um investimento de renda fixa e comparar com isso, é uma baita oportunidade de fazer seu portfólio um pouco mais, uma maior rentabilidade no mercado um pouco mais arriscado frente a um investimento de renda fixa. E aí vai ter o portfólio, onde está mostrando aí que em caixa eles têm perto de 19%, então eles têm 19% de todo aquele dinheiro todo, eles não estão sabendo onde administrar, estão esperando oportunidades para ser investido. Temos aí 5% em FIs, 5% em imóveis. Sim, eles têm alguns imóveis que são de aluguéis espalhados dentro do Brasil, e 70% da sua cartela está no crédito imobiliário, os CRIs, né? Então, o investimento do ativo, em porcentagem dos ativos, então 70% comercial, 29% residencial, crédito corporativo 21%, e aí dentro do caixa perto de 20%, 19%. Dentro das exposições imobiliárias, então eles têm esses 4 tipos de ações, o XPL 11, o HBRH 11, KNCR 11 e o BRCR 11, que são ativos realmente bons aí dentro do mercado se a gente comparar com a parte de dividendos e a performance deles e o grupo de gestor que administra esse tipo de ativo. Então aí está aparecendo a porcentagem, quantos papéis eles têm aí. Isso é bem interessante porque isso dá uma distribuição no tipo de investimento. Então você não está somente investindo numa ação, numa única. Aí a gente está investindo numa ação onde 5% de todo o valor que ela tem está em alguns outros fundos imobiliários. Ela tem também alguns ativos dela, tem aí dentro do crédito imobiliário que está espalhado em 1/3 para cada tipo. Então está bem diversificada, uma ação diversificada.
E isso é muito interessante para a carteira de ações. E aí eles vão falar um pouquinho sobre o crédito em frente a algumas empresas, como o CRI da Tecnisa, o CRI da GPA. Então, cada um vai aparecer em uma tabela gigantesca de todos os CRIs com cada empresa. Então, vão apontar as garantias que essa empresa deu para a Maxi Renda e o gestor vem trazendo alguns comentários frente a esse tipo. Eu não vou falar cada um aqui. A ideia deles é buscar oportunidades de mercado, são buscar estratégia de diversificação, estão trazendo dividendos, estão trazendo faturamento. Isso é bem legal. O valor dela frente ao que estava custando antes tá mais barato. O fundo imobiliário ganhou um boom aí no começo do ano. A gente vê também ali na liquidez do ativo. Se a gente pegar ali o primeiro de 2020 e comparar com agora, a gente vai ver essa diferença. A ação estava custando lá perto dos seus R$14, hoje está custando R$11. Então tem uma possível gapzinho aí de alta ainda de valorização do ativo e também dos dividendos dele. Então é uma ação que, ao meu ver, é uma oportunidade de investimento, na minha opinião. Isso aqui não é um incentivo de investimento, compra ou venda de qualquer coisa de ativo. Isso aqui é uma minha opinião. Eu acho sim que a ação tem um potencial grande de crescer e ainda continuar entregando esses dividendos aí de 8%. Se a ação começar a subir, o dividendo vai começar a cair um pouquinho, só que se a gente entrar nesse momento, o dividendo vai ficar nos 8%. Entendeu? Ou se a gente pode vender e entrar em outras oportunidades. E isso que a gente tem que buscar dentro do mercado de ações. Então eles trabalham com essa parte de lastros imobiliários, fazem essa estratégia de diversificação, estão cuidando bastante do seu portfólio. É um grupo respeitável dentro do mercado, tem alta liquidez frente às outras ações do fundo imobiliário. Então é uma ação interessante. Eu acredito que sim, ela deve crescer mais. E aí eu sou um dos acionistas dessa empresa. Na parte dos ativos imobiliários, então eles pararam de fazer investimentos aí em fevereiro, já estão cuidando um pouquinho mais do seu fluxo de caixa, vem entregando mesmo com essa parte de crise, essa carteira de permuta, trouxe dividendos para nós, acionistas, e aí vai estar aparecendo alguns empreendimentos que eles têm, e qual é a porcentagem que eles têm, fazem da participação da empresa. E se você gostou desse tipo de análise, de conteúdo, tem que deixar um gostei, nos seguir, e se você tem alguma sugestão de algum ativo que você queira que eu faça uma análise, deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo e possivelmente vai virar um vídeo para você, investidor.